Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Helena. Hoje nós vamos conversar, vamos dar início a uma série de 2 encontros, onde a gente vai falar de diferentes acessibilidades. Claro, obviamente, que a gente já conversou aqui nas nossas comunicações com vocês sobre as diferentes acessibilidades. Só que esse mês especificamente a gente tem conversado bastante de como esse trabalho precisa ser feito na sala regular. A gente tem falado bastante sobre o nosso trabalho, a sistemática do trabalho do professor do atendimento educacional especializado que acontece na sala de recursos. Mas a gente precisa considerar que algumas práticas precisam acontecer com o estudante na sala regular, de forma sistemática, de forma regular, adaptada, adequada, pensando nas possibilidades de desenvolvimento desse estudante e lembrando que a gente precisa enxergar esse estudante de forma integral. Então, a gente vai falar dessas diferentes acessibilidades para que de verdade vocês que estão na sala regular possam refletir, possam pensar, possam ter ideias de como estruturar esse trabalho para aquele estudante que está lá junto com seus colegas, que vai fazer em algum momento atividades individuais, mas que vai estar interagindo com um grupo. Então, vamos lá. Então, a acessibilidade, na verdade, ela dá condição, ela dá possibilidade para que a gente possa fazer adaptações, adequações, que minimizem as barreiras, as dificuldades que o estudante com deficiência encontra no contexto escolar. Então, esse conceito de acessibilidade, ele envolve várias questões, ele envolve vários recursos, várias estratégias, vários fenômenos e acontece também em ambientes sociais diferentes. Então, a gente está falando especificamente do contexto escolar, mas a acessibilidade ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, para as pessoas com deficiência funcionarem socialmente. Mas a gente vai fazer uma conversa onde vocês pensem, na verdade, em como a gente está estruturando as nossas práticas pedagógicas, pensando em estratégias pedagógicas significativas para esse estudante, percebendo todo o aparato que a gente tem na sala regular, na escola, no ambiente escolar como um todo, enquanto ambiente de aprendizagem, considerando essas possibilidades de acessibilidade, entendendo a que cabe cada conceito, onde ele pode ser estruturado dentro da escola e qual é a nossa função. O que a gente pode fazer dentro de todas essas acessibilidades para que o estudante tenha acesso à escola, para que ele permaneça na escola, se desenvolva, se transforme e saia desse ambiente formal. Então, a gente tem a acessibilidade atitudinal, que se refere não só às atitudes que a gente precisa ter no processo de inclusão do estudante com deficiência, mas que a gente também perceba o outro, que a gente interaja com o outro e que a gente desenvolva ações no ambiente escolar livres de estereótipos, de estigmas e de discriminações. Então, a atitude que a gente tem, que as pessoas precisam ter em relação ao estudante com deficiência, a comunidade escolar toda tem em relação a esse estudante, são atitudes que fazem com que de verdade, eles estejam inseridos no ambiente, funcionando, participando e se desenvolvendo. Eu costumo dizer que a acessibilidade atitudinal talvez seja a mais importante, Porque muitas vezes a gente tem uma estrutura física que permite, é acessível, que se configura a partir do desenho universal, mas a atitude das pessoas não fazem com que essas possibilidades que estão ali postas sejam percebidas e sejam aproveitadas. Então, a gente precisa de verdade fazer essa reflexão, se a nossa atitude, se a acessibilidade atitudinal, ela está estruturada ou ela está se estruturando dentro do ambiente escolar, enquanto ambiente formal de aprendizagem. E se de verdade a gente está oportunizando a esse estudante interações livres de estigmas, de estereótipos, onde ele está inserido em todos os movimentos que acontecem no contexto escolar.
a gente tem a acessibilidade arquitetônica ou acessibilidade física, né? Talvez essa seja a que a gente está mais familiarizada, porque ela se refere de verdade à eliminação de barreiras ambientais e físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos. Então, essa acessibilidade arquitetônica, ela é indispensável, não é? Ela é propiciadora de engajamento e de participação social. Então, na escola, é fundamental que a gente perceba onde que a gente tem acessibilidade física ou arquitetônica, né? Onde a gente precisa de verdade pensar em estratégias para que essas possibilidades de participação sejam ofertadas para esses estudantes. Então, é a sala de aula estruturada para que o estudante que usa a cadeira de rodas tenha acesso, né? É o espaço da escola o espaço onde ele circula para ter acesso ao refeitório, para ter acesso ao sanitário, né? Será que a gente de verdade tem uma estrutura que dê a possibilidade dele circular e construir autonomia? Né? Porque a acessibilidade física, ela propicia participação, mas a gente está pensando também em autonomia. Essas pessoas precisam ter autonomia. E a acessibilidade arquitetônica, ela é indispensável, considerando esse aspecto. Acessibilidade programática, né? Então, a gente está falando da eliminação de barreiras presentes em políticas públicas, em leis, em decretos, portarias, normas, regulamentos e outros documentos oficiais. Então, a gente tem todo um marco legal, né, propiciador de adequação, de reflexões, né, para que essas pessoas participem, se desenvolvam e funcionem. A exemplo disso, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que versa sobre vários aspectos que precisam ser considerados para a pessoa com deficiência nesse processo de inclusão. A gente tem agora, recentemente, né, estruturada a Lei 14.254, que fala do acesso, do direito ao olhar integral, né, para o estudante com os transtornos de aprendizagem. A gente tem a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, que traz para a gente elementos importantes, inclusive falando do papel do professor do AEE, o quanto é importante, falando da função da sala de recursos multifuncionais, entre outros aspectos que a gente precisa considerar no processo de inclusão. Então, a acessibilidade programática, ela traz para a gente todo o amparo legal, né, para que a gente estruture o fazer, para que a gente pense nas interações, para que a gente pense no funcionamento das pessoas com deficiência. E aí a gente tem a acessibilidade metodológica, né, que a gente fala bastante, conhecida também como acessibilidade pedagógica, né, também a gente está se referindo à diminuição das barreiras que impedem o acesso e o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, ela está diretamente ligada também à nossa ação docente, não é? A gente fala bastante de adaptação curricular, adaptação metodológica, né? Então, a gente entende que essa diferença precisa estar muito clara quando a gente vai estruturar as nossas estratégias pedagógicas para esse público. Não é? Então, se eu falo de acessibilidade do currículo, a gente entende que para alguns estudantes é indispensável. Precisa de acessibilidade curricular, por conseguinte, de adaptação e adequação curricular. Mas a gente está falando da metodologia também, porque alguns estudantes não precisam da adaptação curricular. Eles precisam de verdade de acessibilidade metodológica para que a forma de fazer, o jeito de ofertar, a forma de interagir, manejo de tempo, organização de espaço, né, seja pensada para ele. E aí, quando a gente fala de acessibilidade metodológica, a gente está falando de personalização, que é algo muito importante quando a gente pensa em construir uma escola inclusiva. A gente pensa em estruturar uma prática pedagógica que contemple o estudante nas suas especificidades, nas suas demandas e nas suas necessidades. Então, precisa que a gente fique bem atento a essa diferença da acessibilidade curricular, né, para a acessibilidade metodológica.
Algumas pessoas precisam das duas, algumas pessoas precisam prioritariamente mais de uma do que da outra. Acessibilidade instrumental. Então, a gente está falando da superação de barreiras nos instrumentos, nos utensílios, nas ferramentas para o estudo, né, no ambiente escolar. E no profissional também, durante os momentos de lazer, os momentos de deleite, de recreação, na rua, as questões relacionadas às interações comunitárias que acontecem em vários ambientes sociais. Quando a gente pensa na acessibilidade instrumental no contexto escolar, a gente também está pensando na utilização de suportes, né? E aí a gente está falando de órteses, a gente está falando de próteses, a gente está falando de cadeiras adaptadas, de mesas adaptadas, né? A gente está falando de tecnologia assistiva. Então, a gente está falando de todo esse instrumental, né, que faz com que a gente, de verdade, supere algumas barreiras, a gente possibilite ao estudante superar algumas barreiras através de utensílios, de ferramentas, de objetos, né, que são importantes e que alguns de verdade são propiciadores, né, desse desenvolvimento. A gente tem um exemplo muito claro, muito evidente, que é a utilização do teclado, né, do teclado TICS aqui na nossa rede. Alguns estudantes de verdade se alfabetizam a partir da utilização do teclado TICS. Então, é um utensílio importante que minimiza, né, uma tecnologia assistiva importante que minimiza as barreiras para o processo de aprendizagem desse estudante. Acessibilidade nos transportes, né? Importante, é uma forma de acessibilidade que elimina barreiras nos veículos, né? Mas também nas paradas de ônibus, incluindo as calçadas, terminais, as estações, todos os outros equipamentos que compõem a rede de transportes. Então, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de acessibilidade nos transportes, possibilidade dessas pessoas se desenvolverem, interagirem em vários ambientes sociais. Acessibilidade nas comunicações. É a acessibilidade que elimina barreiras no processo de comunicação, na interação, né? Então, a gente tem a língua de sinais como uma possibilidade, como um elemento importante dessa acessibilidade comunicacional, né, nas comunicações, que possibilita ao estudante interagir, ter o seu direito de aprendizagem respeitado. Então, a gente tem a acessibilidade digital, que é o direito de eliminação de barreiras, né, na comunicação, no acesso físico, e aí a gente tem equipamentos e programas que são importantes que a gente utilize como uma ferramenta alternativa para o desenvolvimento desses estudantes. Então, nesse caso da acessibilidade digital, a gente pode trazer de forma muito clara, né, as tecnologias assistivas. E a tecnologia assistiva como área de conhecimento que traz para a gente diferentes recursos de tecnologias assistivas. Então, é acessibilidade digital. Algumas pessoas funcionam muito bem com esse aparato, com esse suporte, funcionam bem e para algumas tantas outras é fundamental, é indispensável a acessibilidade digital. E aí a gente fala também, nesse momento, de perceber as propensões dos estudantes. Alguns estudantes que, no seu percurso escolar, sentiam uma dificuldade muito grande, né, de interagir, de se desenvolver, de construir habilidades mesmo, quando eles têm acesso à tecnologia assistiva, à acessibilidade digital, de verdade, com tudo que ela traz de condições, esse estudante se desenvolve. Então, a sua participação, né, no ambiente formal de aprendizagem que é a escola fica muito mais estruturada e significativa. Então, no nosso próximo encontro, falando sobre diferentes acessibilidades, a gente vai trazer algumas práticas e alguns exemplos que são importantes quando a gente pensa em todas essas acessibilidades que a gente falou até agora. Então, a gente vai mostrar o tipo de acessibilidade, a conceituação e os exemplos. O que é importante a gente perceber dentro dessa configuração, dessa conceituação de acessibilidade, para que a gente possa de verdade fazer transposição, né, transposição didática, sim, e utilizar esses instrumentos como ferramentas de funcionamento, para o funcionamento, para a inclusão dessas pessoas.
Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a gente continuar falando sobre diferentes acessibilidades. Tchau, tchau!